Vamos de review do capítulo 203 de Shangri-La Frontier. Sanhaku Hizutomi está ficando conhecido na vida real, mas calma, que é só o nick dele no jogo que está sendo bastante comentado. Todos os feitos do Sanhaku estão repercutindo, estão ecoando na vida real. E nós temos o retorno às aulas e a convivência com a Saiga, principalmente essa próxima convivência dos dois, agora que eles descobriram que um joga Shangri-La Frontier e conversaram sobre, pode talvez resultar uma aproximação bem interessante. Fica comigo, vamos de review do capítulo 213, que eu vou comentar tudo o que aconteceu, um capítulo mais de transição, principalmente agora que mudamos de arco, né? Acabou de derrotar um colosso, então já temos o próximo. Agora é meio que uma transiçãozinha que eu particularmente acho bem interessante, porque mostra um pouco talvez de outros possíveis desenvolvimentos que podem rolar daqui pra frente. Mas antes de mais nada, curta e compartilha o conteúdo, se inscreve se você curte a obra e se liga, rapaziada, porque hoje tem live 8 horas pra gente comentar um pouco sobre Shangri-La Frontier e outros mangás. No mais, tem mangás aí na descrição para vocês aproveitarem e tem também Discord. Rapaziada, fica comigo e vamos começar porque nós temos Sakai e Mana conversando. Isso é interessante porque a Mana é a dona da Game Shop Rock'n'Roll, que é onde o Sanhaku compra os jogos dele e onde ele comprou o Shangri-La Frontier. E Sakai, se eu não me engano, é um dos desenvolvedores de Shangri-La Frontier. E o Sakai está meio que de olho tanto no Sanhaku quanto na Psy Zero. E esses dois são clientes da Mana, são clientes aparentemente mais assíduos, que vão sempre ali na loja, conversam com ela e tudo mais, e até a Mana sabe do amor que a Saiga tem pelo Hizutomi. Isso é bem interessante porque pode acabar meio que talvez desencadeando algum tipo de desenvolvimento relacionado à vida real do Sakai com esses jogadores que derrotaram o Tarnid, e o Sanhaku derrotou também o Asaemon, dois dos monstros únicos. Nós temos as férias acabando, as férias de verão acabando, mas ainda assim nós temos muito calor. E as cigarras que estão se transformando nesse verão, afinal de contas, pô, começa a morrer ou começa a aparecer mais, enfim. E a cigarra acaba sendo uma pedra no meio do caminho da Saiga. E a Saiga, ela aparece no caminho do Hizutomi e é bem interessante porque o Hizutomi, ele questiona porque, tipo, ele nunca tinha visto a Saiga andando para o colégio. E de fato, ela aparentemente nunca andou, mas ele já viu a Saiga naquela loja de jogos, então ele entende que ela mora por perto. Mas a Saiga, ela começa meio que a enganar um pouco a conversa, levar a conversa para outro ponto, falar, eu só quis mudar um pouco minha rota, só para tipo, começo de nova estação, né, começo de novo semestre, eu quero mudar um pouco as coisas. E obviamente ela mudou a rota para ir conversando ou ver o Sanhaku no caminho da escola, e óbvio que eles vão conversando. E é interessante, né, porque os dois eles vão conversando o caminho todo, ou pelo menos eles entendem que precisam ir conversando o caminho todo, só que os dois não sabem o que falam pro outro. E agora nós temos o Sanhaku tendo uma ideia bem interessante, que é comentar sobre Shangri-La Frontier. Só que durante essa conversa ele começa a tentar lembrar algumas coisas envolvendo ali a Psy Zero, porque tipo assim, a Saiga, ela começa a falar meio que tipo, pô, eu jogo Shangri-La Frontier há 1 ano, e ele até fala, pô, então você tem um acesso antecipado, né, você joga desde o começo, e ele, pô, eu já ouvi essa história em algum lugar. E é óbvio que ele está meio que fazendo referência a Psy Zero, só que ele ainda não ligou os pontinhos. Outro assunto abordado nessa conversa sobre Shangri-La Frontier é a nova ilha. A Saiga, ela fala que ainda não teve condições de explorar porque ela tá se preparando ali junto dos membros do clã, só que ela não cita a Schwarzer Wolf. O Sanhaku, ele entende, pô, de fato, né, você joga há muito tempo, né, então de fato você tem um clã, e o clã, né, é ali, né, Wolfgang, Schwarzer Wolf, enfim, bem interessante isso, gostei dessa conversa dos dois, porque mostra que são duas pessoas normais,
são duas pessoas que se gostam muito e duas pessoas muito próximas, só que eles não sabem que eles são muito próximos. E chegou o momento da Saiga contar pro Sanhaku que ela é a Psyger Zero e até mesmo pedir desculpa pro drama que a irmã dela fez, né? A irmã dela, que é a Psyger 100. Só que quando ela vai contar ali mais detalhes, né? Que ela fala, pô, eu sou um cavaleiro, tenho uma espada grande, afinal de contas o Sanhaku acha que ela é uma healer e ele acha até estranho, né? Uma pessoa tão delicada igual ela jogar com um cavaleiro e não uma curandeira ou um mago. Mas quando ela ia contar de fato quem de fato ela é, uma cigarra cai ali na cabeça dela e ela espanta essa cigarra na direção do Sanhaku e o Sanhaku começa a entrar em choque. Aparentemente ele não gosta de cigarras e a Saiga ela fica meio que toda constrangida porque ela tava levando a conversa numa boa, mas a cigarra acabou atrapalhando ela e ela fica muito, cara, mas muito constrangida porque ela jogou a cigarra no Sanhaku, mas tipo foi total reflexo e o Sanhaku até fala que ela tem bons reflexos. Agora nós temos o Dumbo. O Dumbo não tem nome, tá? O Dumbo é o apelido que eu vou dar pro camarada, que o camarada ele começou a largar a orelha, furar a orelha e a orelha ficou como se fosse uma orelha de elefante. Então o Dumbo ele começa a cobrar o Hizutomi ali na escola porque tipo assim, ué, que história é essa, Hizutomi? Que história é essa de você vir andando pra Saiga pro colégio, né? Com a Saiga para o colégio, ao contrário. E o Hizutomi meio que tipo, ah, e aí, você é o cara que largou a orelha e deu ruim, né? E o cara fica achando ruim e tudo mais. E o Hizutomi ele pergunta pra esse camarada se a Saiga ela pratica algum tipo de arte marcial, e isso é bizarro, velho, porque ele sabe de coisa demais da Saiga, inclusive que ela vai de carro para o colégio, ela não vai a pé, ou seja, ela mudou completamente o itinerário dela para ir pro colégio nesse semestre. Mas enfim, ele fala que a Saiga ela pratica judô e outras artes marciais do estilo antigo ali, vamos dizer assim, e isso talvez reflete no jogo que ela... O estilo de jogo, no caso, né? Não é no jogo, é no estilo de jogo que ela pratica dentro de Shangri-La Frontier, que é de fato um estilo de jogo de combate, de cavaleiro mesmo, de trocação de soco, de trocação de porrada, e isso reflete na vida real dela, até mesmo a irmã que tem um visual também mais de cavaleira, não de curandeira, também reflete, acredito eu, na vida real dela. O Sanhaku ele chega na sala com esse moleque aí, com o Dumbo, e o professor pede pra eles voltarem porque eles estão fazendo alguma coisa em outro lugar. Durante o percurso até esse outro lugar, o Sanhaku escuta alguns garotos conversando sobre a queda do Tarnid. Esses garotos jogam Shangri-La Frontier e estão comentando sobre a queda do Colosso, e de fato algo que chama bastante atenção deles, né? Afinal de contas, é algo que nunca tinha acontecido antes e aconteceu 2 vezes em um mês. Agora nós temos o Sanhaku indo ali até a loja de games, e na loja de games ele procura sobre o nome Sanhaku e tem 262 páginas de pesquisa. Sabe quando você pesquisa algo no Google e tem várias páginas lá? Então, quando você pesquisa Sanhaku, tem várias páginas, 262 páginas procurando o nome Sanhaku. E nós temos uma que chama atenção, que é basicamente uma página focada em capturar pássaros. Só que o Sanhaku não é um pássaro, né? Ele é um humano com máscara de pássaro, mas o Sanhaku está sendo caçado ali dentro do jogo. Muito interessante porque pode dar um desenvolvimento bacana pro personagem, né? A galera começar a caçar o Sanhaku e o Sanhaku ter mais aventuras ali dentro. Enfim, o Sanhaku e a Mana começam a conversar, né? E a Mana até fala, pô, você não compra nada aqui desde que você comprou Shangri-La. E o Sanhaku era um cliente assíduo dela, era um cara que comprava sempre os jogos ruins, mas o Sanhaku acabou focando em Shangri-La Frontier depois que ele apaixonou-se pelo game, e não é por menos porque eu também gosto muito desse estilo de jogo, de farmar, de mundo aberto, eu também curto bastante. E o Sanhaku se apaixonou por esse joguinho, e é bem interessante, né, que o Sanhaku ele fala, pô, eu não preciso de conselho vindo de você, cara. Você é uma mina que gosta de simulador de homens gostosos e tudo mais. E ela fala, pô, calma aí, eu jogo tudo, eu desbloqueei todas as cenas pra dar um feedback pros criadores, né? Bem interessante isso, curti, achei legal essa interação aí da Mana com o Sanhaku. E nós temos ela procurando outro jogo ruim pra vender pro Sanhaku, né? E ele estipula um preço ali, só que durante essa pesquisa de jogos ruins que ela faz ali
com o Sanhaku, pro Sanhaku acabar jogando outra coisa além de Shangri-La Frontier e meio que comprar as coisas dela, ela vê a Saiga ali de canto ali da loja e ela chama ali a Saiga, ó, quem tá aqui, ó, vai lá, fala com ele. Só que a Saiga, ela se esconde, só que aí, o que acontece? Ela simplesmente começa a perguntar da Saiga pro Sanhaku, e tipo assim, ela fala, pô, Rizutomi, você conhece a Saiga, né? Você meio que sabe quem ela é, você já estuda no mesmo colégio, às vezes vocês vêm aqui juntos e tudo mais. Ela meio que joga Shangri-La Frontier também, e talvez ela tenha muito interesse em jogar com você, porque em nossas conversas ela fala muito de você, o seu nome é bastante citado. E que tal você não jogar um Shangri-La Frontier com ela? Pô, isso é muito maneiro, cara, porque ela vai ter que falar o nome dela, né? Pô, o Sanhaku vai, então eu vou adicionar ela e tudo mais. Mas qual que é o nome dela no jogo? É Psyger Zero. E tudo isso vai surpreender o Sanhaku. Eu particularmente achei muito da hora esse capítulo, curti essa transição de arco, e quero ver de fato se a Saiga vai se revelar como Psyger Zero pro Rizutomi e o Rizutomi como Sanhaku, só que ela sabe que ele é o Sanhaku. Belezinha? Galera, segue aí, comenta o que você achou. E é nóis, fui!